Gente, o que eu posso dizer é o seguinte: deu tudo certo. Mas pode falar o que tava rolando? Não, daqui a pouquinho a gente conta. Daqui a pouquinho, porque a gente precisa do personagem central da crise. Exatamente. Gente, falar sobre mentira é o mesmo que falar sobre sonhos. Ambas são inerentes à nossa vida. Mas será mesmo? É difícil imaginar um mundo ao nosso redor sem a existência da mentira. A mentira está presente em todos os momentos da nossa vida. Os outros mentem, nós mentimos. Há grandes mentiras históricas. De acordo com a definição clássica dos dicionários, mentira significa emitir algo intencional, já que o mentiroso conhece a verdade, mas opta por falar outra versão dela. O nosso convidado de hoje entende bem desse assunto. Ricardo Ventura é administrador e pós-graduado em psicologia. É cientista comportamental com foco na linguagem silenciosa. Trainer coach em programação neurolinguística. Possui canal do YouTube Não Minta Pra Mim, com quase 1 milhão de seguidores. E é autor de 4 best-sellers. Além disso, foi empresário no ramo varejista por mais de 20 anos. Contato com o público, né? Ricardo! Seja bem-vindo! Olá, pessoal, tudo bem? Fernanda, Bruno, pessoal de casa. Estou aqui para mentir pouco, porque como você mesmo falou, todos nós mentimos, então provavelmente eu vou mentir em algum momento aqui nessa entrevista também. Ô, Ricardo, a gente estava achando que você estava mentindo pra gente, tá? Você combinou de falar com a gente hoje e conta aí, Bruno. Não, pois é, tava... nós somos obrigados a falar a verdade. É porque até os 45 do segundo tempo, a gente tinha achado que a gente não ia conseguir falar. A gente não tá conseguindo falar com você. Essa entrevista ia ser uma mentira. Ia ser uma mentira. E eu pensei, cara, o cara mandou um vídeo ontem falando que ia estar com a gente hoje. Será que ele não passa de um... Mentiroso! Mas não, tá aqui, Ricardo. Bem-vindo, Ricardo. Ricardo, prazer é todo meu. Já começa nos explicando por que estudar mentira, por que saber o comportamento dos mentirosos. Vamos lá, olha que interessante, né? Eu sempre gostei, né, da psique humana, de como funciona, por que algumas pessoas tinham sucesso, outras não, por que algumas pessoas eram mais desenvoltas, outras não, por que algumas pessoas conseguiam ser mais atraentes e outras não. E isso tudo tem a ver com a comunicação. E dentro da comunicação, a gente percebe o quanto que algumas pessoas não são verdadeiras, inclusive para si. Então, mentir para si é uma das piores mentiras. Se você pegar a psicanálise, praticamente é uma briga entre a consciência e o inconsciente. E essa briga tem muito barulho, tem muita informação mentirosa. E aí é que começou a minha paixão de entender por que nós temos tantas percepções não verdadeiras em relação ao mundo, em relação a nós mesmos, e isso causa fobias, traumas, compulsões. Você acaba muitas vezes não percebendo o óbvio, porque você aprendeu na tua vida a perceber a comunicação daquela maneira. E isso foi estreitando, justamente para essa narrativa de mentira ou de verdade. Porque, pensa bem, você saber quem está na tua volta, saber se as pessoas que te cercam estão dizendo a verdade ou não, é um passo à frente. É praticamente um superpoder. Imagina isso. Você num negócio, você na tua empresa, numa contratação, numa mesa de negócio, numa apresentação ali institucional de algum produto, serviço, de empresa, nos relacionamentos, o quanto que a gente vê golpistas, golpes do amor, o cafajeste que se vende como um sedutor, o agente abusador, e na família, muitas vezes a mentira é um pedido de socorro. Quantas vezes a gente deixa de falar a verdade, não por questão de prejudicar o outro, mas porque a gente tem vergonha. Muitas vezes o mentiroso ele tem vergonha de contar a verdade. Muitas vezes a sua filha está iniciando a vida sexual e ela vai mentir para você. E às vezes ela está passando algum drama ali com o namoradinho e ela vai dizer que está tudo bem. Às vezes o seu amigo perde emprego, está entrando em depressão e fala que está tudo bem. O seu vovozinho está numa clínica e ele já se sente um peso e ele fala que está tudo bem. Então a mentira não é só
ruim. Existe a mentira que é um grande pedido de socorro. Impressionante, Uau. legal. Ô, Ricardo, você está falando sobre esse mentir para si mesmo. É mais difícil você detectar que a pessoa está mentindo quando ela acredita naquela mentira, quando ela tem elementos de verdade, tem uma certa verossimilhança, né? e ela está embarcada naquela mentira. Mesmo assim, dá pra gente sacar que a pessoa está mentindo? Ou nesse caso não, ela está completamente ludibriada dentro da própria inverdade, ilusão? Olha, eu já comecei a ficar... Ô Bruno, você é casado ou não? Sou casado. Então acho que eu vou começar a entregar algumas coisas aí pra sua esposa no ar, hein? Eia! Eu já entreguei tudo pra ela. Essa pergunta do Bruno muito me fez aqui, fiquei preocupado. Por quê? Vamos lá, olha que legal. O Bruno falou uma coisa que é praticamente uma técnica do mentiroso. Então a gente divide a pessoa que acredita na mentira praticamente em dois grupos. Ou o mitômato, aquele que realmente é compulsivo, é maior do que ele e ele acredita naquela mentira que ele está contando. Ou uma das técnicas, então pessoal de casa, fique esperto agora. Pior que eu vou dar uma dica para quem quer mentir, mas também eu vou dar o antídoto para você não cair nessa mentira. O Bruno disse o quê? Se você pegar elementos verdadeiros, você consegue meio que blindar uma mentira. Isso é uma das técnicas do mentiroso, que a gente chama o quê? De assuntos satélites. Então, se eu quero contar uma mentira, eu não conto somente mentiras, eu conto pontos de verdade para que aquela mentira central acabe sendo contaminada. Então, por exemplo, eu falo que assim, olha, eu vou jogar bola, mas não vou. E aí eu vou aprontar. Aí o que eu faço? Em vez de eu contar uma história mirabolante, totalmente mentira, eu vou contar alguns elementos que eu sei que são verdade para dar veracidade à minha história. Então eu vou dizer, olha, o fulano e o ciclano estavam lá no jogo, porque eu sei que eles estavam lá. Olha, o pessoal estava ali mexendo na manutenção do banheiro. Olha, inclusive estava frio, foi difícil a gente se trocar. Então você começa a dar elementos que são verdade, inclusive para checar. E a pessoa fala, nossa, mas é verdade, o fulano foi jogar bola, o outro estava lá fazendo a reparo no banheiro, estava frio e tudo mais. Então aquela mentira de você não estar ali acaba parecendo que é uma verdade porque você levantou assuntos satélites. Então quando você começa a perceber que quando você faz uma pergunta e muitas vezes a pessoa ela vem dar a resposta com assuntos que não são inerentes à questão, você tem que levantar uma bandeira vermelha. O excesso de detalhes não é, no mínimo, suspeito? Porque quando uma coisa é verdade, você vai lá na lata, pensando, isso daqui, pau, tal, e pô. E aí quando você fica meio perifericamente, contando muito detalhe por detalhe, isso já não levanta uma certa suspeita, Ricardo? Pode ser, não necessariamente. Porque tem pessoas aí que você tem que ver a linha base. Tem pessoas que... Lembra daquele personagem nos mínimos detalhes? Sei. Então, existem pessoas que elas são assim. Então, vamos lá. Se a pessoa já é assim, descarta esse item. Porque, na realidade, são vários itens, né? O protocolo Ventura são 7 itens. Então, você tem a vocalização, mudando o padrão de vocalização, a rapidez, ou se você vai aumentar a velocidade, o volume, a voz, o timbre. Você tem as expressões faciais, que é o E. Então, você tem ali mudanças nas expressões que revelam emoções. Você tem a narrativa, que é justamente isso que a gente está falando, se a pessoa ela é muito mais ilustradora ou não, se ela é nos mínimos detalhes ou não. Então, se você pega uma pessoa que normalmente ela conta uma história nos mínimos detalhes, e aí, quando você é confrontado em uma situação que você acredita que pode ter uma mentira ali, e ela conta de forma objetiva, Bruno, é para levantar a bandeira vermelha. Então, sabe aquela pessoa que fala assim, nossa, nós fomos num restaurante... Ela é uma pessoa muito detalhista. Fomos num restaurante maravilhoso, ele fica ali na região do Bexiga, que tem a cultura italiana, inclusive paramos numa rua perto da Nossa Senhora Quirupita, ao adentrar no restaurante, mesas vermelhas, com toalhas vermelhas e verdes, Nossa e o garçom Senhora. Muito bem atento. Você entendeu? Aí, de repente, você chega para essa pessoa e diz assim, e aí, num momento contundente, como é que foi ontem o jantar? Ah, foi bom. Você entendeu? É a quebra do padrão, né? Perfeito, Bruno. É isso que eu ia chegar.
Eu tô com medo do Bruno, viu, Fernando? Esse homem tá sabendo tudo. Olha, esse homem... Ô, Ricardo, eu tô aqui só escutando. Mas aí só observando. Mas aí temos então, deixa eu só concluir, ô Brunão, claro, deixa eu só concluir, porque o cara tá manjando tudo. Tá manjando eu posso tudo. ir embora e deixar ele aí. Olha, eu posso ir embora, deixa o Brunão aí, porque ele tá... Quebra de padrão. Você não pode me deixar mentir sozinho. Ó, quebra de padrão é a primeira arma que eu falo para as pessoas utilizarem. Porque se você... E normalmente a gente vai pegar pessoas que a gente conhece, ou é da família, ou é do negócio. Então, normalmente, até numa negociação, ou você está conversando ali com o seu cônjuge, com a sua filha, sei lá, seja lá com quem for, com o seu sócio, quebrou o padrão... é motivo para ficar esperto. Então, por exemplo, o marido normalmente chega em casa e ele é extremamente organizado. Põe a pasta ali, põe o casaco ali, vai para tal lugar e naquele dia ele chega meio estabanado. Bandeira vermelha. Ou ao contrário, é um cara que normalmente chega quieto, emburrado, aí naquele dia fala, nossa, porque esse trânsito, não sei o quê, porque encontrei a vizinha do 62 aqui no elevador, inclusive o porteiro, nossa, o carro, o trânsito. Começou a mudar. Ou a pessoa fala usando as mãos, né? E naquele dia nem se mexe, né? Ou a pessoa normalmente não se mexe muito e acaba gesticulando demais. Quebra de padrão é um grande indício que alguma coisa está acontecendo ali. Pode ser um grande nervosismo? Pode. Pode ser que algo está incomodando? Pode. E pode ser uma mentira. Por isso que se você já tem... e mulher, por exemplo, né, Fernanda? Vocês têm um sexto sentido que é impressionante. Né? A mulher, ela já... Se você já tem alguma coisa no ar e aí você ainda percebe isso... é motivo de bandeira vermelha. Se você já acha que aquela negociação tá estranha, porque a gente tem essa coisa do... E aí você encontra esse algo a mais, é para ser investigado. Ricardo, todo mundo mente? Todo mundo mente, Fernando. Todo mundo mente. Até porque se a gente não mentisse, o mundo seria um saco. Né? Imagina o sincericídio que seria. Nós mentimos, Fernando, em média, de 3 a 4 mentiras a cada 10 minutos. Aí você fala, não é possível. Por exemplo, olha que interessante. Você entra no seu elevador. Aí você fala, bom dia, a pessoa fala, bom dia, tudo bem? Nossa, tá ótimo. E de repente a pessoa tá com uma cólica tremenda. Ela não vai chegar pra você e falar assim, olha, estou com uma cólica tremenda. Né? Ou, você pediu a pizza, o garoto que vem entregar atrasa pra caramba. Você tá assim, com ódio, babando. Aí o garoto vem e fala assim, olha, me desculpa que tinha muito pedido hoje. Você fala, não, tudo bem, imagina. E não tá tudo bem, você tá com ódio, você quer comer. Você entendeu? A pessoa te dá uma grande fechada, você quase bate, o coração vem na boca e volta, aí a pessoa dá aquele tchauzinho e você diz, tudo bem. Então muitas vezes a gente fala tudo bem, mas não tá tudo bem. Ou você ganha um presente, né? E aí você fala, nossa, que bacana. Você não sabe nem o que é aquilo. Né? Sempre quis meias, 10 pares. Ou em casa, né? Você tá com aquele olho já fechado, o outro aberto, aí a visita fala, já vou embora. Você fala, imagina, fica um pouco mais. Né? Que você não aguenta mais aquela pessoa. Mas eu gostei da média. A média são quantas mentiras por minuto, Ricardo? 3 a cada 10 minutos. Olha, o programa tá no ar há 1h24. A Fernanda é âncora do programa. Não sei, acho que ficou feio pra você, viu, Fernanda? Só pensei aqui. Imagina, gente! Não, mas olha, isso são mentiras corriqueiras. Eu quero saber o seguinte, quando é que tem que acender a luz vermelha? De que tem treta. De que você tá além da conta. Porque essas mentiras, você tem razão. São mentiras sociais, de certa forma. São mentiras sociais isso. E que a gente precisa, inclusive, para conviver de forma mais harmoniosa em determinado momento. Né? Agora, quando é que tem que acender a luz vermelha de falar assim, não, isso aqui tá além da mentira o objetivo, cotidiana. No caso, é enganar. Exatamente. Então, vamos lá. Olha que interessante. Primeiro, né, existem essas mentiras sociais. É a cola social. É aquilo para não deixar o mundo chato. Ele beira ali... Nunca tinha parado pra pensar nisso. Ele beira ali para viver em sociedade. Então, muitas vezes, a gente faz uma mentirinha. Imagina a sua esposa, fica lá 2 meses fazendo um regime, emagrece 3 gramas porque cortou o cabelo, aí ela vira para você e fala, bem, como é que eu tô? Você vai falar assim, você tá do mesmo jeito? É óbvio, nossa, você tá linda, tá maravilhosa, tá dando certo. Então, a mentira, muitas vezes, Fernanda, ela pode ser até motivadora.
Como você mesmo disse na abertura do programa, no prólogo, muitas situações históricas foram mudadas por conta de uma mentira, e uma mentira muitas vezes para o bem. Quantas guerras estavam ali meio que quase que perdidas, e o chefe de Estado foi lá e levantou a moral da tropa, e a coisa se reverteu. Quantos jogos que estavam meio que perdidos, e aí no meio o técnico chega e fala, não, eu acredito em você, e por dentro ele tá, cara, esse cara é um panaca. E ele, nossa, mas você vai conseguir e tal. E a pessoa, ela toma uma força sobre-humana. Por exemplo, às vezes um amigo seu tá no hospital, os médicos já desenganaram. Você vai chegar para ele e falar assim, cara, você tá desenganado, você vai morrer daqui uma semana. Não, você vai falar, não, você tá bem, cara, a gente vai se ver ainda, nós vamos jogar bola. E muitas vezes tem essa reversão. Não é isso? Muitas vezes acontece da pessoa ela conseguir sair daquela situação porque ela acreditou em você. Agora, onde que eu tenho que levantar a bandeira vermelha? Né? É onde você acredita que pode estar passando do ponto. Primeiro, como a gente disse, ninguém é 100% feliz. Ninguém é 100% acreditando em tudo que você diz e rindo de todas as piadas. Eu sempre falo isso. Eu não acredito em pessoas perfeitas. Essa é a primeira... Se você for falar assim, Ricardo, aonde você sente o cheiro da mentira? Na perfeição. Porque o mundo não é perfeito, o universo não é perfeito. Existem situações onde você vê as coisas acontecendo. Então, se você acredita num relacionamento, até de marido e de mulher, pelo amor de Deus... Né, o quanto que você tem ali um relacionamento, você ama o seu parceiro, apesar de, e não por causa de, né, porque é muito fácil você amar por causa de um sorriso, por causa de um amor correspondido, porque é uma pessoa íntegra, é uma pessoa fiel, mas apesar de às vezes ser chatinho, apesar de às vezes ser implicante, apesar de ser pão duro, eu amo essa pessoa. Então, quando a pessoa tem muita perfeição, né? Você falar, opa, pode ter alguma situação, porque a pessoa pode estar enganando, a pessoa pode estar criando uma camada, um verniz que não existe, né? Tanto é que existe um ditado que quando a proposta é muito boa, espere uma noite para decidir. É isso aí. Porque pode ter alguma coisa ali. Então, uma das coisas é essa, tá muito perfeito, tá muito encaixadinho, tá muito dentro dos conformes. Vamos pesquisar mais. E a segunda parte é aquilo que a gente já disse. Vamos supor que eu já tenho uma desconfiança. Toda vez que você vai... Muitas vezes as pessoas perguntam para mim, Fernanda, Ricardo, você fica analisando 100% do tempo? Não. Vai, de uma escala de 0 a 10 das minhas habilidades, eu estou no automático no 6. Mas o 7, o 8, o 9 e o 10 é só quando eu quero. Então eu vou ficar analisando as pessoas que me cercam o 100% do tempo? Não. Inferno, mas né? se... É um inferno. Agora, se eu percebo que existe algo que já me incomoda, vamos pesquisar. Hoje estamos conversando com Ricardo Ventura, cientista comportamental, para saber como identificar um mentiroso. No segundo bloco, eu quero coisas práticas, Ricardo. Eu quero levantada de olho, uma boca mais assim... sorrindo ou não, uma mexida no cabelo, uma cruzada de perna. P5 com R2, vai para não sei o quê, uns trem muito psicodélico aí. Aliás, você quer coisa prática? Dica, o Ricardo levantou essa lebre aí de se o cara foi pro futebol, não foi pro futebol, para você saber. Tem uma tática muito simples para você descobrir se seu marido mentiu ou não quando disse que foi jogar bola. Você vai lá, pega uma pedrinha, coloca dentro da chuteira do tênis dele, escondido, lá no finalzinho. Pronto. Na hora que ele voltar, confere, vê se a pedra tá lá. Se tiver, ele foi fazer qualquer coisa, menos jogar futebol. É isso aí! Saiba como identificar um mentiroso no Radiocast. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Mas antes, eu quero dar um recadinho pra vocês. O Aceleradores do Bem deste mês abraça a Marilinha Tavares. A jovem tem dores fortíssimas e quase não consegue andar. Já fez vários tratamentos e todos sem sucesso. Ela precisa muito da nossa ajuda para descobrir o diagnóstico e continuar o tratamento. Bora devolver os sonhos de vida da Marília? Então colabore. Envie um WhatsApp para a Roberta, que é a mãe da Marília, 992 54 1304. Vou repetir, 992 54 1304.
04. Conheça a história no vaquinhaconk.com.br e busque por Ajude a Marilinha. E você, conhece alguém que esteja precisando muito da nossa ajuda? Envie um e-mail para aceleradores-do-bem@98fm.com.br. Aceleradores do Bem, mais próximos de um mundo melhor. Daqui a pouco tem mais. Radiocast Daqui a pouco tem mais. Radiocast 98. Na 98, a informação vem em segundo lugar. Aqui, a nossa opinião tem prioridade. Você pode até discordar, aliás, deve. Queremos provocar todo tipo de debate e evitar toda forma de unanimidade. Isso é fazer o bem, abrir espaço para uma boa discussão. 98, do bom humor à boa notícia. A sua Rádio do Bem. Iniciando mais um Aceleradores do Bem. Esse mês é diferente. Estou na casa de uma família que está à procura de saber qual é o diagnóstico da Marília. E para isso, ela precisa da nossa ajuda. E eu conto com vocês. Oi, meu nome é Marília, eu tenho 19 anos e há 6 anos eu luto para descobrir o que eu tenho, qual doença eu tenho que tem me causado dores terríveis. Eu acabei de passar 6 vezes no Hospital Mater Dei com tratamentos paliativos para dor e eu preciso de ajuda. Os remédios são muito caros, por exemplo, esse que eu estou usando agora, o Restiva, ele custa R$200 basicamente, eu tenho que trocar ele toda semana. Ele é um remédio para dor. A acessibilidade, que eu tive que mudar as portas de casa para poder passar com a cadeira, porque essa doença ela faz com que eu perca a força das pernas, às vezes a força das mãos. Eu ia agradecer muito se vocês pudessem ajudar de qualquer jeito. Tem como ajudar pelo Pix, pela vaquinha, tem como ajudar também compartilhando a história, pedindo ajuda para quem é próximo, doando, às vezes o Restiva, o remédio. Tem como ajudar de várias formas. Para quem quiser acompanhar a minha história, me segue no Instagram. Lá eu posto tudo que está acontecendo, tudo que eu estou pensando, como está o progresso dessas mudanças, para que eu estou usando as doações. E eu conto com vocês. Para participar do Aceleradores do Bem, basta mandar um e-mail aceleradores@98fm.com.br. Muito bem, notícia agora para você que está sempre nos ouvindo. Rodrigo Rodrigues, como é que você tá, meu filho? Tudo bem, graças a Deus. Tranquilo, tudo na paz, né, velho? Sim. Perguntar para você aqui, agora que eu tô lembrando que eu não botei um TBT hoje no meu Instagram. Mas eu quero saber de você o seguinte, quais são as notícias de última hora para você aí? Ah, sim, muito bom. Olha a musiquinha. Que isso, cara? Nossa. Ok, muito boa tarde. Gente. Estreia nova versão de um clássico do cinema, onde conta a história de uma menina. De volta na 98 Radiocast. Radiocast. Estamos de volta com o Radiocast 98. Hoje aprendendo sobre a mente. Será? Fala olhando pra mim aqui. Deixa eu ver. Abre o... tá rindo. Ai. Não, hein?
É verdade. E hoje estamos aprendendo sobre a mentira e como identificar um mentiroso com o cientista comportamental Ricardo Ventura. Ricardo. Vamos lá. Opa, voltou. Vamos agora para o lado prático. Algumas dicas mesmo, assim, corporais, né? Tá. Dicas do seu corpo aí que você pode... Básico, né? Quem quiser coisas mais profundas vai te procurar, vai, enfim, fazer cursos e tal. Eu já detectei uma coisa sobre o que ele disse da quebra de padrão, que é bom para detectar, mas ao mesmo tempo é bom para o mentiroso, porque você precisa conhecer o padrão. Você conhecer a pessoa para saber se ela está fazendo diferente. Então, é mais complicado para, por exemplo, você que está numa mesa de negócio com alguém que você não tem um convívio, você não sabe qual é o padrão, detectar se ele está rompendo com esse padrão. Mas às vezes tem outras dicas aí para pessoas menos familiares que também podem se denunciar, né, Ricardo? Básico do básico, Ricardo. Show. Vamos lá. Então, olha que legal. O Bruno falou uma coisa importantíssima. E você sabia, Bruno, que, por exemplo, principalmente os mais antigos ali, ou quando vai se fazer uma negociação mais vultosa e tudo mais, na China, eles costumam pelo menos almoçar, jantar umas 2 vezes antes de falar de negócio. Para quê? Para você perceber como é justamente o padrão, como que essa pessoa se comporta, como é que ela se comporta ali com as pessoas que estão servindo, como é que é o natural delas, para justamente quando for na hora de fazer uma negociação de verdade ali, eu já tenho uma linha base. Numa negociação que você conheceu a pessoa logo de cara, é possível, por isso que é importante o quebra-gelo, por isso que é importante conversar ali de amenidades e tudo mais, ou seja, nada que seja muito tenso, para que você consiga pegar o padrão da pessoa. Até interrogatório, você começa perguntando coisas muito mais tranquilas. Para quê? Para você pegar a linha base dessa pessoa, para você pegar o padrão dessa pessoa. Mas mesmo assim, se for algo automático, que você precisa, você tem poucos segundos ali, ou você tem quase nada de antepassados, né, daquela pessoa, nenhuma referência, mesmo assim é possível você identificar. As expressões são algumas delas, né? Então, por exemplo, se a pessoa não teria que estar ali triste ou feliz, ou com desdém, ou com raiva, e você percebe isso. E o meu protocolo, viu, Bruno, ele é muito mais simples do que as pessoas muitas vezes têm contato, que você precisa ficar decorando muitas siglas, muitos números. Não! É a coisa mais fácil, é o dia a dia. Então, uma delas, sabe qual que é? Desalinhar o tronco. E isso serve tanto numa mesa de negociação como no chaveco, como na paquera. Então você quer saber se a pessoa já está na sua ou ela está ainda se reservando, pode ser uma vergonha ou pode ser que ela esteja se omitindo, ela desloca o tronco. Então até numa mesa de negociação, numa roda de amigos, se você está ali paquerando, tanto o menino quanto a menina aí, dê uma deslocada de tronco, é porque ela não está na sua ainda. Eita! Sacaram? Deslocada de tronco não é que ela vai para no hospital para poder... Não é nada não, disso. É que você desalinha o tronco... Com o braço na sua direção. Como se tivesse eu não sei, é porque as pessoas que estão só ouvindo de casa é desalinhar. Então imagina assim, ó, se você tá de frente com uma outra pessoa, você tá alinhado tronco a tronco, não é isso? Isso. Então a pessoa desalinha o tronco, ela coloca o tronco, o peito, o tórax em outra direção a não ser o seu próprio tórax, entendeu? Ou seja, não estou espelhado, é como se eu não estivesse olhando no espelho. Dá uma viradinha pro lado, dá uma viradinha. Isso daí. Dá uma coisa sutil pro lado. Dá para entender, assim, por que as pessoas naturalmente fazem isso nesse tipo de situação? Rota de fuga. Isso vem desde os tempos imemoriáveis, desde o tempo da caverna. Quando eu preciso fugir, eu tenho que fugir não em direção a você. Então você às vezes até vê os pés dessa pessoa indo para fora daquele grupo, indo para fora da situação da mesa, indo para fora da situação 1 a 1, porque você precisa, inconscientemente, o seu cérebro está dizendo, sai daqui, essa pessoa não é confiável, isso não é bom para você. Então você se coloca já de uma maneira inconsciente em rota de fuga. Outra coisa, por exemplo, é o toque pelo corpo. Então, normalmente, quando a pessoa está sendo ali
colocada numa situação que ela não quer dizer o que ela tem para dizer, ou seja, ela está omitindo, ou está desconfortável, ou está mentindo, e inclusive é um dos grandes símbolos, né, da mentiroso, que é o Pinóquio. Tanto é que a logomarca é o Pinóquio com o nariz crescendo. Por que o Pinóquio cresce o nariz? Isso é uma aliteração, isso é uma metáfora. Porque quando a gente mente, a gente normalmente tem uma irrigação maior de sangue no nariz. E isso dá uma coceirinha. Uau! Por isso que você põe a mão no nariz, entendeu? Não sabia. E não só no nariz, mas às vezes na bochecha, às vezes na nuca, às vezes na altura do peito. Eu coloquei a mão em todos os lugares que você falou, só para contextualizar. Então, toques, eu fui vindo aqui. Toques na nuca, na orelha, no nariz. E é inconsciente, as pessoas não percebem. Outro, que é um gesto apaziguador, incontrolável, é a língua. Lógico que você tem que perceber se não é um orador. Se você pegar, por exemplo, um radialista, um professor, uma pessoa que se comunica bastante, ela tem às vezes o costume de molhar os lábios. Mas uma pessoa que não, e ela fazer esse gesto no momento contundente de uma resposta ou de algo ali que você já está com uma bandeirinha vermelha, é para você ficar esperto. Então, botar a língua para fora, né, morder os beiços, é um gesto de, eu não quero dizer isso, sabe? Tipo, onde você tá? Vá jogando bola, e trava a boca, põe a língua, desvia o tronco, tem que ficar esperto. Se toca, né? Ah, você tava jogando bola hoje à tarde? Ah, tava. E aí coça. Você foi almoçar sozinho hoje? Ah, fui. E coça a cabeça. É porque tem alguma coisa aí. Outro que é bem clássico também é colocar objetos entre você e o seu interlocutor. Mais uma vez, Bruno, olha que interessante isso. É dos tempos imemoriáveis, do tempo das cavernas. Se eu tenho que me proteger, eu tenho que colocar alguma coisa entre eu e aquilo que está me agredindo, que pode ser um outro homo sapiens, pode ser uma fera. Então eu coloco o quê? Eu coloco um escudo, eu coloco uma pedra, eu coloco uma lança, eu coloco as próprias mãos para me defender. Né? Então, quando você traz isso para cá, às vezes você vê o cruzar de braço, ou seja, eu estou me fechando e colocando alguma coisa, eu coloco um copo, eu coloco um papel, eu coloco uma pasta, eu coloco alguma coisa, uma bolsa, às vezes até quando você está num momento ali de chaveco, ali de paquera, as pessoas põem até o amigo na frente, né? Põe assim, ó, fica na minha frente. Então sempre... Ou não tira o copo do peito, já percebeu isso? A pessoa mantém o copo. Quando você está... pode reparar isso, Fernanda. As meninas, quando elas estão afim, ela tira tudo entre o tronco e a outra pessoa. Claro, ela tira a bolsa, ela tira o copo, fica na lateral, já não fica aqui na frente, entre os seios ali, ele já põe uma posição mais lateral. Então, isso são coisas que... E você percebe numa mesa de negociação também. É igual. Por isso que eu falo, sedução... o convencimento, a persuasão, é tudo igual. O que muda é a historinha que está acontecendo ali no meio. Ô, Ricardo, eu lembro de já ter assistido várias séries com relação a isso. É uma série que eu gosto muito, não teve muita continuidade, foi Lie to Me, que eu achava muito bacana. E eu vi aqueles detectores de mentira, aqueles equipamentos que a pessoa que vai aferindo as respostas da pessoa. Eu não entendi muito bem porque colocava uma coisa assim, está sob forte estresse, mas não era necessariamente mentira. Primeiro eu queria saber, esse negócio de detector de mentira funciona mesmo ou ele mais traz dúvidas do que certezas sobre o posicionamento da pessoa? E o que esse forte estresse indica? É mentira ou é um forte estresse? Exatamente, você não consegue bater o martelo. Por isso que não é só pelo detector de mentira que alguém vai ser condenado. Nos Estados Unidos, alguns estados aceitam, outros não. No Brasil, o polígrafo não é aceito como prova e nem deve ser. A linguagem silenciosa, ela não deve ser usada como prova, mas ela pode ser usada como um complemento daquilo que está acontecendo. Então, por exemplo, eu tenho um advogado. Ele pode me contratar ou contratar meus alunos para fazer averiguar ali um vídeo, um testemunho, uma narrativa? Pode. Eu posso pegar um vídeo para ver se está acontecendo, de repente, uma alienação parental, através de... Posso, mas não pode ser determinante. Ela tem que ser orientadora.
Então, você analisa e aí você fala, olha, tem fortes indícios que aqui não é uma verdade, pode ser uma grande mentira, ou está omitindo. E aí sim, você vai produzir uma prova material, você vai fazer um interrogatório, você vai fazer uma pesquisa. Por exemplo, a gente está sempre falando de descobrir a mentira para um lado ruim, né? Para um lado que está querendo me sacanear. Mas hoje eu tenho uma pesquisa junto com grupos de faculdades de medicina e psicologia para aprimorar a anamnese. Porque muitas vezes o paciente, ele não diz toda a verdade. Então o médico, o psicólogo, o psiquiatra, né, o pedagogo, ele conversando ali com o seu paciente, com o seu cliente e tudo mais, ele vai tirar muito mais verdade, porque mais uma vez a pessoa às vezes mente que está tomando a medicação corretamente, mente em relação a descrever como aconteceu a crise dela, às vezes até do filho. Eu já tive uma psicóloga infantil percebendo que a mãe, ela manipulava os sintomas do filho para que ela queria que a filha ficasse com ela e não com o pai. Nossa. Você entendeu? Mas você tem um filme que retrata justamente isso, é o Fuja, que está inclusive na Netflix, Fuja, recomendo, que retrata esse... Mas é um filme muito ruim. Essa patologia. Tem até a síndrome de Munchausen, que a pessoa ela se insulta. Ela se imputa e a mãe, que é Munchausen por procuração, chama síndrome de Munchausen por procuração. A mãe faz a filha ficar doente para que ela ganhe dinheiro, ela ganhe mais pensão, ela seja vítima e tudo mais. E aí, se você tem uma percepção da linguagem silenciosa, você vai descobrir que tem algo ali diferente. Então, mais uma vez, olha que hoje à noite eu vou fazer uma conferência para advogados da Liga de Criminologia. Então, entender quem é o criminoso que está na tua frente, até onde eu posso acreditar naquele criminoso, quais os indícios numa anamnese, numa pesquisa, no interrogatório, eu posso tirar algum tipo de informação. Então, não é só para pegar alguém que está querendo me sacanear, mas eu colocar isso, muitas vezes, dentro da minha profissão. Um vendedor, um negociador, um médico, um psicólogo, um psicoterapeuta, uma pessoa comum pode usar isso para descobrir ali, como eu disse, um relacionamento, porque é assim, todo canalha é um grande sedutor, mas nem todo sedutor é um grande canalha. É verdade. Então você ter essa habilidade vai tirar de muitos dissabores da sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Ô Ricardo, a gente... Na semana retrasada, a gente entrevistou uma psiquiatra para falar sobre psicopatas. E ela falou que psicopatas nascem psicopatas. Mitômano, no sentido clínico da palavra, não é a mentirinha que as pessoas contam. Ele já nasce? Ou ele vai adquirindo essa... Tô dizendo assim, a patologia mesmo. Tá. O psicopata é muito interessante, exatamente isso, né? A pessoa nasce psicopata, pode ter traços de psicopatia e você pode aprender a ter comportamentos iguais do psicopata. O mitômato, eu não sei, eu não me lembro isso nos anais aí das pesquisas psiquiátricas, se ele nasce com esse transtorno. É bem provável que sim, que a pessoa ela pode ter isso como um temperamento, né? Porque o temperamento você nasce com ele. Então, pode ser que você... mas eu vejo mais como uma repetição de padrão. Então, você aprender... Então, assim como as características de psicopatia, você pode tê-las nata, genética, e pode tê-las através do caráter, ou seja, você aprender a ter aquelas características, assim como o mitômato. Você começa a perceber que você mente e ganha alguma coisa, mente e ganha alguma coisa. E aí você fala, opa, isso me interessa muito. E o pior, Fernanda, é que a gente não percebe, né? Que a gente chega para a criança e fala assim, toca o telefone, fala que eu não tô. Você entendeu? Isso, acabou de tocar o telefone. Alguém vai dizer que você não tá. E eu já vou falar. Eu já vou chegar e falar assim, fala que eu não tô. Fala que eu não posso, fala que eu tô. E no fim... Então, por exemplo, a pessoa tá correndo muito. E aí o policial para. Não, seu guarda, eu não tava correndo na frente do filho. Ou o mendigo pede lá, um morador de rua pede um dinheiro. Aí você fala, não, eu não tenho. E a sua criança ali de 3, 4 anos fala assim, não, eu sei que você tem, eu vi o dinheiro, você acabou de gastar ali no supermercado. Então, você começa a aprender que existe uma mentira e que teu pai e tua mãe contam essa mentira. E aí como é que você vai explicar
para essa criança o que é uma mentira social, o que é uma mentira de proteção e o que é uma mentira ruim. Se você não tiver essa explicação, a criança começa a aprender lá dos 0 aos 7 anos, que é a primeira infância, onde você aprende muitas e muitas das suas regras de vida e de caráter, você começa a perceber, nossa, eu posso mentir. E quanto mais eu mentir, mais eu me safo, mais eu me dou bem. E aí você tem esse comportamento e muitas vezes para o resto da vida. Ô, Ricardo, você falou que vai ter uma conferência com advogados, com esse princípio de... Isso. Com essa ideia e propósito de, ao conversar, interrogar, inquirir, alguém ter essas dicas. Eu estava pensando aqui, enquanto você estava falando, que a pandemia não foi ruim para muita gente. Quer dizer, foi para muita gente, mas para algumas pessoas foi um benefício. Porque esse negócio de usar máscara, inclusive interrogatório, a gente vem até na CPI, eu acho que dificulta um pouco aí, dentre os sintomas, você detectar que a pessoa está mentindo, né? Dificulta. Apesar que eu já fiz análise com pessoas com máscara e tudo mais, às vezes com óculos escuro, a pessoa... eu já tive, nessa última, por exemplo, uma que o Cabrini fez com a atual ex-mulher do Lázaro, né, o Lázaro Barbosa, né, o maníaco lá que pegaram lá em Goiás, que foi, né, Distrito Federal ali, por ali. Isso. Ela estava desfocada, né, totalmente desfocada, mas eu conseguia ver o corpo dela. Eu conseguia ver a tonalidade de voz dela. Eu conseguia ver o jeito dela falar, a narrativa dela. Então não é porque eu tiro um item que eu não vou conseguir analisar. É óbvio que dificulta, mas eu tenho todos os outros para analisar. Mais uma vez, linguagem silenciosa não é somente microexpressão. Muitas vezes a pessoa acredita que linguagem silenciosa são só as microexpressões, mas não é. Tem muito mais além disso. Elas ajudam muito. Então, mesmo usando uma máscara, você consegue perceber alguns detalhes. É lógico que dificulta, mas você consegue perceber. Engraçado que você disse, Ricardo, do mentiroso utilizando elementos de verdade para poder corroborar a tese como um todo. E eu tenho visto, sem precisar citar eventos, mas em cima das fake news, algumas teses que são tão descoladas da realidade, e a sensação que eu tenho é que o propósito é ser uma mentira, mas tão cabeluda, mas tão surreal, que a pessoa pensa, só pode ser verdade. Isso também é algum tipo de técnica do mentiroso, contar algo tão escabroso que passe a ter qualquer tipo de validação? Vamos lá, a gente tem duas coisas. Primeiro, isso é natural, ser humano, por isso que dentro do meu protocolo, o Linguagem Silenciosa do Protocolo Ventura, um dos aspectos é a alucinação. Você tem que tomar muito cuidado com a alucinação, porque ela pode atacar qualquer pessoa. Ou seja, muitas vezes o mito, né, o extraordinário, mais uma vez, Lázaro Barbosa, o que diziam dele logo no início? Que ele tinha o corpo fechado, que ele fazia pacto com o diabo, que ele fazia oferendas, que ele tinha um livro que protegia ele. E não tinha nada a ver. Mas você joga e as pessoas... Nossa, deve ser. Olha essa carta. Tanto é que eu desvendei a carta em 2 segundos. Mandaram uma carta, eu falei, é um plágio. Isso é plágio do Senhor dos Anéis. E já tinha gente dizendo, olha, essa carta é um místico. O que ele quer dizer? Nossa, ele é muito inteligente. Eu falei, não, isso aqui é cópia do Senhor dos Anéis. Está na página tal, assim. Meu Deus. Então, você está querendo dizer que o Lázaro não foi criado por Sauron? É isso que você está querendo me dizer agora? Você entendeu? Então, essas pessoas, elas gostam dessa onda do inconsciente coletivo de algo que é muito místico, que é extraordinário, que é sobre-humano, é o super-herói. Nós gostamos disso, nós gostamos dos super-heróis, nós gostamos daquilo que extrapola, tá na mente humana. Agora, a gente poderia ficar um programa inteirinho, Bruno, abrir mais um programa para falar das técnicas de Joseph Goebbels. O Joseph Goebbels foi o ministro da propaganda do Hitler. Então isso que você fala, né, misturar a fake news e fazer algo que é completamente absurdo se tornar uma verdade, isso é uma das técnicas do Joseph Goebbels. E você colocando isso maciçamente, tanto é que uma das técnicas dele, ele dizia, conte uma mentira 100 vezes que ela se torna verdade. Então fica o convite para você, Ricardo, voltar aqui no Radiocast 98 para a gente falar sobre essas técnicas de fake news
e como elas se propagam, enfim. Massivamente, qual que é a técnica aí. Inclusive para as pessoas ficarem mais espertas, né? Porque muitas delas caem Todo mundo em fake cai de news. alguma forma. E a gente acaba, enfim, a gente já sabe aonde isso chega, né? Me conta aí os próximos passos, Ricardo. Você tem uma conferência hoje. Ó, tem uma galera aqui dizendo que te acompanha pelo canal do YouTube. Que legal. Mas eu acho que vale a pena. Todo mundo te mandando beijos aí. Enfim, é tudo verdade, tá tudo aqui. Aí, que bacana. Mas para quem tem o desvio de caráter de não conhecer o seu canal, qual é o canal e como é que faz para te acompanhar em todas as redes sociais e os próximos passos? Então, vamos lá. Você pode me acompanhar fazendo análises e aprendendo gratuitamente no YouTube, no Não Minta Pra Mim. Então, só digitar lá no YouTube Não Minta Pra Mim, se cadastra, aperta lá o sininho, se inscreve, porque de tempos em tempos, inclusive, a gente fornece uma jornada de formação gratuita. Olha que legal. Então, vá pro YouTube, se cadastra lá, e você tem mais de 400 análises para você aprender de uma maneira simples, fácil, com uma linguagem super popular, para que as pessoas consigam observar e entender o que está acontecendo à sua volta. Não minta para mim. Boa, ninguém merece ser feio de trouxa, Fernanda. É isso aí, ninguém merece. Obrigada, Ricardo. Um beijo. Eu que agradeço, obrigado. Valeu. Muito bom, muito bom.